Será que existe uma forma real de zumbis acontecerem? Bom, talvez não exatamente como nos filmes, até porque já é demais. Mas a ciência já observou comportamentos assustadoramente parecidos. Alguns fungos como Rapaz, não vou esse nome aqui não, doidão. Conseguem controlar o corpo de insetos, como por exemplo as formigas, obrigando elas a agirem como se estivessem possuídas. E com isso, elas perdem o controle do corpo, se isolam e depois acabam morrendo, enquanto o fungo continua crescendo dentro delas. Mas relaxa, cara, esse fungo aí só ataca insetos, por enquanto. Você já ouviu falar da lenda da noiva do lago? Dizem que em uma pequena vila nos Estados Unidos, uma jovem chamada Emily morreu tragicamente no dia de seu casamento. Seu noivo a abandonou na beira do lago e, tomada pelo desespero, ela entrou na água e nunca mais saiu viva. Desde então, moradores relatam avistar uma figura de branco vagando pelas margens em noites de lua cheia, com um vestido molhado e flores murchas na mão. Emily procura desesperadamente por seu noivo perdido. Mas cuidado, se ela te perguntar: "Você viu o meu noivo?", nunca diga que sim. Dizem que, ao ouvir isso, ela arrasta suas vítimas para o fundo do lago, onde nunca mais são encontradas. Essa lenda é só uma história para assustar ou tem algo de verdade? O que você acha? Você já ouviu falar da floresta de Aokigahara no Japão? Ela é conhecida mundialmente como a floresta do suicídio. Mas calma, deixa eu te explicar por que ela tem essa fama. Essa floresta fica aos pés do Monte Fuji e é famosa por ser extremamente silenciosa. As árvores são tão densas que quase não entra luz, criando um ambiente que muitos descrevem como assustador. E tem mais, há relatos de que as bússolas ficam desorientadas lá dentro. O campo magnético da região confunde até mesmo os equipamentos mais modernos. Imagine se perder nesse lugar. Além disso, a floresta está repleta de histórias. Muitos acreditam que ela é habitada por espíritos e pessoas que não conseguiram encontrar a paz. Isso só aumenta o mistério e a aura sombria do lugar. Mas, hoje em dia, ela também é um destino turístico. Ainda assim, é recomendável não sair das trilhas marcadas, pois é fácil de se perder entre tantas árvores parecidas. Atenção para o que vai acontecer daqui a 7 anos. Recentemente, a ONU ativou pela primeira vez o Protocolo de Segurança Planetária devido ao asteroide 2024 YR4, que tem entre 40 e 100 metros de diâmetro. Atualmente, ele está a cerca de 43 milhões de quilômetros da Terra, com uma chance de 2,3% de impacto em 22 de dezembro de 2032, sendo que, já em 2028, a previsão é que ele estará a apenas 7,89 milhões de quilômetros de distância. Especialistas da NASA e da ESA estão monitorando a sua trajetória para avaliar possíveis medidas de defesa planetária. 2032 promete. E esse é o vulcão que pode acabar com a vida na Terra, localizado nos Estados Unidos, sempre lá, né? O supervulcão de Yellowstone parece inofensivo, mas esconde uma força colossal absurda. Se ele entrar em erupção, pode lançar tanta cinza na atmosfera que bloquearia o Sol por meses. E o resultado? Nada bom. O inverno vulcânico global, colapso nas colheitas e mudanças drásticas no clima. E o pior, ele já entrou em erupção antes e pode acontecer tudo de novo. Será que pode haver algum buraco negro vindo em nossa direção agora, nesse exato momento? Fala logo que tu sente por ela, cara. Bom, primeiro, você precisa saber que detectar um buraco negro não é tarefa fácil, até porque eles não emitem luz e nem som. E a única forma de descobrir um é observando o que acontece ao seu redor, como estrelas se movendo de forma estranha ou luz sendo distorcida. Ou seja, se um buraco negro de massa considerável estivesse vindo para cá, o céu já estaria avisando há muito tempo. Como isso não acontece, pode dormir tranquilo. Imagine olhar para o céu e ver colunas de luz brilhando como se viessem de outro mundo. Bom, esse fenômeno se chama pilares de luz e acontece quando cristais de gelo suspensos refletem a luz de portes do Sol ou da Lua, resultando em uma ilusão óptica incrível que transforma o céu num
verdadeiro espetáculo visual. Em um canto remoto do deserto mexicano, existe uma área em que os sinais de rádio desaparecem, bússolas enlouquecem e a aparição de estranhos fenômenos no céu. Esse é o mistério da Zona do Silêncio. Aviões evitam sobrevoar a área e meteoritos caem com a frequência anormal. Moradores da região relatam luzes misteriosas no céu e até encontros com figuras enigmáticas. Alguns acreditam que a Zona do Silêncio seja um ponto de atividade extraterrestre. Muitos dizem que é apenas um fenômeno natural. Outros que há algo muito maior acontecendo ali. E tem um detalhe curioso. Essa área fica no mesmo paralelo do Triângulo das Bermudas. Coincidência? Um local onde a ciência e o mistério se misturam. Essa imagem é real ou fake? Acredite se quiser, é real. Estamos falando do fenômeno chamado Sprites, que ocorre durante as tempestades acima das nuvens. Essas gigantescas explosões de luz acontecem a mais de 80 km de altura. Não são como os raios, mas sim uma descarga elétrica que ocorre no espaço entre as nuvens e a ionosfera. As Sprites aparecem como flashes vermelhos ou azuis e são tão rápidas que duram apenas milissegundos. Elas foram descobertas em 1989 e até hoje cientistas estão estudando esse incrível fenômeno atmosférico. Curioso, não é? Você já ouviu falar do raio bola? Ele é um fenômeno raro e misterioso da natureza. Diferente de um raio comum, o raio bola aparece como uma esfera luminosa que pode flutuar ou se mover lentamente pelo ar. Relatos dizem que ele pode durar alguns segundos ou até minutos, explodindo ao final ou simplesmente desaparecendo. Cientistas ainda não entendem totalmente como ele se forma, mas acredita-se que seja causado por condições elétricas extremas durante tempestades. É incrível, mas também assustador. Você já presenciou algo assim? Se você ver essas luzes no céu, aí meu amigo, te prepara, pois é bagaceira anunciada. Conversa aí, rapaz, presta atenção. Bom, essas luzes, conhecidas como luzes de terremoto, surgem em formas de flashes ou brilhos coloridos durante ou pouco antes dos tremores. Cientistas acreditam que elas acontecem devido à energia liberada pelas placas tectônicas, que, por sua vez, altera a eletricidade no solo e no ar. Mas ainda não há uma explicação definida. Mas que é um mistério fascinante e assustador da natureza, isso é sem dúvida. O que você acha disso? Até o final, o permafrost da Sibéria, que é um solo congelado por milhares de anos, está derretendo por causa do aquecimento global. E sabe o mais assustador? É que isso poderá liberar vírus antigos que podem ter infectado humanos ou animais pré-históricos. Em 2014, cientistas reviveram um vírus de 30 mil anos encontrado nesse solo, provando assim que esses micro-organismos podem voltar à vida. E com o descongelamento acelerado, há risco de liberar patógenos desconhecidos para os quais não temos imunidade. Será que estamos preparados para enfrentar ameaças do passado? Você já ouviu falar da síndrome da mão alienígena? Bom, é um distúrbio neurológico raro em que uma das mãos age sozinha, como se tivesse vontade própria. A pessoa tenta parar, mas não consegue controlar os movimentos, podendo até agredir a própria pessoa sem que ela queira. Isso acontece quando há lesões no cérebro, geralmente no corpo caloso, a estrutura que conecta os dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Parece coisa de filme, mas é real e bem assustador. Imagine olhar para o céu e ver luzes brilhantes flutuando e se movendo de uma forma inexplicável. Bom, esse fenômeno acontece na Noruega e é chamado de luzes de Esdalen, e elas surgem como esferas ou feixes brilhantes que aparecem no céu, pairam por alguns segundos e depois desaparecem sem deixar rastro. E o mais curioso é que até hoje ninguém conseguiu explicar com certeza o que causa esse fenômeno. Seria um fenômeno natural ou algo além da nossa compreensão? E aí, qual a sua teoria?